Bom dia. É prazer estar aqui hoje. E estamos aqui não para exaltar nenhum de nós. Amém. É para glorificar a Deus. Amém. Pastor Luiz e eu formamos um time. Teamwork. Ninguém pode fazer isso sozinho. E Pastor Luiz, ele é caprichado, eficiente, organizado, bonito. Isso fica para a Anitta, então. E a parte que eu fiz desse time, eu primeiramente foi doado dinheiro dos Estados Unidos, comprei esse lote aqui, cheguei aqui, comecei a arear. Quem já areou? Arar. Arar. Sabe o que é? Ficar sujo. Abrir o chão a primeira vez. Nunca entrou pá no chão aqui. E missionário faz isso. É trabalho duro. E muitas vezes nessa construção aqui eu fiquei soando literalmente, mas soando e Brian era pequeno, ele nem sabia o que estava acontecendo. Tinha 4 anos de idade. Eu tenho tanto orgulho. Brian, Brad, Lori. E eu agradeço a Deus para todos vocês. E vocês não imaginam o prazer que eu tenho estar aqui com vocês e ver tudo isso, né, Brian? E Jeanette. O que ela sofreu comigo, os lugares que eu levei ela. Nós trabalhamos em São Paulo, em litoral de São Paulo, e trabalhamos em Itarari, São Paulo, Pedro de Toledo, São Paulo, Santos, São Paulo, Avenida Lopes, Piauí, Buritirama, Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Institutos Bíblicos. Eu não sei se eu vou poder terminar antes de chorar. Se eu choro, vocês tenham paciência comigo. Realmente eu estou chorando. E irmão Afonso, irmão Valdomiro, irmão Dona Teresa, Antônio Lubian, e vai indo. Não estou lembrando bem.
Muitos estão mortos já. Mas o que nós tivemos privilégio aqui no Brasil, e nós estamos aqui 56 anos. Vocês nem pensaram de nascer ainda. Bom, eu tenho 54. Então, nasci aqui. Oh, gente, nós ajudamos, chegamos no Brasil para ajudar os brasileiros. O nosso ministério é ajudar vocês. Vocês sabem que vocês são amáveis? Vocês são muito amáveis. Sabe como eu sei bem agora, porque quando eu preciso de ajuda, vocês sempre estão aí para pegar o braço da gente e ajudar. Me segurar, se cai coisa no chão, imediatamente vocês estão aí para pegar. Nós temos 83 anos. Quando fomos para Piauí, eu não esqueço. Sabe quem sofre mais? A mulher. Não é fácil. Lá vocês provavelmente não sabem como que é lá. Aquela parte do Brasil vocês não sabem como que é. Era. Já mudou. Ainda é. Moscas, matamos 10 em uma pancada só. Pernilongo, mosquiteiros, comida de Piauí, 2 anos aí com o Instituto Bíblico, trabalhando em time com os pastores brasileiros. Nós somos, eu nem falo português. Eu sou um homem muito simples, tenho dislexia, tenho. E eu tenho uma lista aqui, pastor, eu não vou demorar muito. Mas se eu quero demorar um pouco, eu vou. Ajudamos o pastor Luiz. Eu lembro vendo você entrando na igreja, mais ou menos a primeira vez. Você vendia livros. E o pastor José Antônio Marques de Piauí ajudamos muito. Eu queria contar a história. Eu comprei 2 picape de tempos diferentes para levar para os obreiros lá. C10. Vocês lembram picape C10? Eu queria... Brian, naquela época, tinha 16 anos e eu queria ajudar ele a aprender a dirigir. E nós pegamos a estrada, como é que chama? Estrada Velha de São Paulo. Estrada Velha para São Paulo e deixei ele dirigir.
E não tinha guarda naquela estrada. Gente, quando chegamos em Brasília, tudo era planejado. Eu peguei licença do juiz, do menor aqui em Curitiba, passagem de ônibus para ele. Yeah, you need to speak into the... Hã? Yeah, there. Tudo organizado para ele voltar de Brasília de volta sozinho. De ônibus. E coloquei ele no hotel, eu fiquei a primeira noite junto com ele no hotel e falei, ponto de ônibus, Brian, está aqui à frente, vai reto e no fim dessa rua é a rodoviária. E você vai lá, aqui é a passagem. E ele foi embora. Tudo organizado. Ele dormiu e no próximo dia foi lá, chegou no ponto do ônibus e falou, deu passagem para o motorista. Você tem a assinar aqui? Me dá caneta e eu vou assinar. Eu não tenho, ele falou. Brian tinha de ir lá dentro da rodoviária procurar caneta. Achou alguém que emprestou caneta, ele assinou, voltou e ônibus. Saiu. E Brian, em Brasília, 16 anos, sozinho. Ele ligou para a mãe e falou para ela o que aconteceu. E uma coisa eu lembro que ele falou para a mãe, mãe, fica... Não, eu estou esquecendo. A juíza de Brasília... De menores. Ela pegou Brian e viu a situação. Essa juíza e o marido levou Brian para a casa deles. E ele dormiu a noite lá. 2 noites. E ele falou, daí ligou para a mãe. Mãe, fique tranquilo, esses gente são judeus. E daí, Janete ligou para mim e lá... Você foi para Recife. Hã? Você foi para Recife? Não, a Avenida Lopes, levar pick-up lá. Eu levei para frente aquele pick-up. E daí, quando a Janete falou comigo, e falou, Brian está preso, está sem condição em Brasília. Eu falei que nós temos, eu vou precisar comprar passagem para ele de ônibus, de avião. Comprei passagem e ele voltou para Curitiba de avião. Essa é uma dos milhões de histórias que eu tenho a contar. Muitas histórias. Histórias de bênção, alma. Sabe quantos gente aceitou Cristo por causa do nosso ministério? Não sei. Não tenho ideia. Mas eu sei, é uma coisa que eu sei que eu tenho prazer.
estar com vocês hoje. Brad, nosso filho mais velho, eu amo os dois do mesmo jeito. Lori, nossa filha, falei com Lori ontem à noite e ela está nos Estados Unidos. Foram criados nessa igreja. E já, agora vai longe. Eu nunca imaginei, quando era criança, que Deus iria chamar a mim para servir Ele. Eu sempre era uma pessoa bem quietinha e bem retirada. Mas Deus levou meus pais para o Brasil como missionários. E eu estava lá da idade de 10 anos até 16 anos com ele. Lá não, aqui no Brasil. E daí, depois que Gary e eu conhecemos e casamos, eu tive 3 tios e tias que sentiram que o irmãozinho deles deve ter o prazer de conhecer o novo marido da filhinha. Então, compraram passagens para nós vir ao Brasil. E nessa viagem, Deus chamou nós dois para preparar para ser missionários. Fizemos isso e voltamos. E estamos aqui agora, talvez mais brasileiro do que americano, não sei. Mas uma das maiores bênçãos do nosso serviço tem sido os 3 seminários de curso de só 2 anos, e de saber que do primeiro em Avelino Lopes, Piauí, dos 21 ou 22 formados em Piauí. Não. 13 no primeiro e 14 no segundo em Bahia. E mais ainda em Campo Grande, mas a vida em Campo Grande era tão fácil em comparação à vida do Nordeste, que os que se formaram nos 2 lá no Nordeste, 2 institutos, uma boa porção estão uma boa porção nos 2 lugares estão ainda ensinando e pregando. Então, já passou essa época em nossa vida. Dá para saber, né? Mas continue sendo pregado o Evangelho
e pessoas sendo salvas. E por isso nós estamos muito agradecidos. E outro grande bênção era de trabalhar em Boa Vista por alguns anos e de ver que Deus tem continuado a abençoar esta igreja. Missões é maravilhoso. As nossas igrejas batistas bíblicas dos Estados Unidos têm igrejas. Nós temos igrejas que começam a sustentar nós em 1967. Mais ou menos 5 ou 6 igrejas sustentam nós todos esses anos. E igrejas que sustenta bem. E quando o missionário trabalha e aparenta trabalho, igrejas sustenta. E quando nós começamos a dar relatórios todo mês, mandando cartas, mandando fotos, sustento foi muito bom. Muito brasileiro acha que nós somos ricos. Veja a fazenda que nós temos. Como que pode? Quando a gente é missionário, Deus abençoe. Nós recebemos, dedicamos nossas vidas. Nossa família doou, ganhamos herança. Foi possível fazer aquele acampamento aí. Eu sinto perturbado porque a gente acha que nós somos ricos. Não sou rico. Esse mês está sendo difícil de receber dinheiro esse mês, porque terminei expired. Expirou o cartão do Banco Americano. E deixamos passar, e agora pode pegar dinheiro. Mas conseguimos, finalmente chegou o cartão e precisamos de ajuda de Brad para trocar dinheiro. E eu não posso ficar na fila no banco mais. Mas graças a Deus, oração, fidelidade, fidelidade tem poder. E o hino que cantamos todo dia é quantas muitas bênçãos. Agora eu quero meu filho Brian falar. Amada igreja, a fruta não cai longe do pé, então a probabilidade de eu chorar é grande. Mas o que me vem ao coração nessa hora Deixa eu fazer uma pergunta. Ele fala com sotaque? Fala? Sim, eu tenho sotaque. Tem. Então, o que me vem ao coração nessa hora e eu vejo que, bom, todos sabem que nós, a Adri e eu, também estamos envolvidos em missões, né?
E o todo dessa história que nós estamos vendo aqui hoje é um homem e uma... Estou tentando. Um homem e uma mulher que disseram sim ao Senhor. E como os pais dele e os pais dela também disseram sim ao Senhor. E vieram, e essa história a gente vê ao tempo inteiro da Bíblia, tempo inteiro da história do Evangelho. Pessoas que se dispõem a ir. Deus chama, salva e envia. E Deus também tem chamado a Adri e a mim, tem chamado a Valquíria. Deus tem chamado a Valquíria. E cada um de nós, a falar, a ir dentro do nosso próprio campo. Ouça o que Deus tem a falar. Ouça aonde que Deus quer que você vá e fale. Amém. Deus nos chamou. Deus nos salvou. Amém. Vamos. Eu pensei que esse dia nunca ia chegar, ele falando à frente. Gente, o versículo que eu lembro agora, vocês não imaginem e vocês vão pensar que não cabe agora. Mas eu não sei por que Deus. Paulo falou, miserável homem que eu sou. Quem me salvará da morte? Paulo teve pecado, todos nós temos pecado. Deus pode usar você. Deus abençoe vocês. Quem vai comprar almoço para mim? Todos que andam junto comigo já me ouviram falar isso. Que nós seguremos o estandarte de Cristo, onde que nem as nossas mãos não apareçam pelo lado da frente, onde que Cristo apareça a todo tempo. Então, essa igreja aqui é fruto de trabalho que Deus chamou para fazer, e nós precisamos continuar. Amém, igreja? Nós vamos orar agora pelo casal, pela família. Fica aqui, Brian. Convidar a Adriana, que vem aqui do lado do marido. Se puder se colocar em pé aqui. Vamos lá. Nós temos aqui também o pastor Mauro Arantes, que foi chamado para missões nessa igreja, e hoje tem outro chamado lá em Balsa Nova. Pode vir aqui à frente, pastor Mauro, aqui desse lado. Convidar minha esposa também. Nós vamos orar aqui por essa família. E o pastor Rosalvo nos ajudou aqui grandemente no período em que a igreja precisava de pregadores. O pastor Rosalvo está aqui conosco também. Pode vir, pastor Rosalvo, do lado do pastor Mauro ali. Irmãos, quanta gente essa igreja tem usado, né? E vocês têm sido usados por Deus também. Então nós estamos aqui porque Deus... Houve ali um primeiro momento, foi plantado uma semente nessa igreja, nós estamos regando e Deus está dando crescimento. É isso que nós podemos perceber. Vamos orar aqui por essas famílias e para que Deus possa continuar nos usando e abençoando. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui nesse culto de festa, nesse testemunho que ouvimos agora, Pai.
de um servo que recebeu o chamado e cumpriu o chamado, Deus, e hoje está aqui testemunhando de como foi esse começo e como tem sido, Pai, essa trajetória. E agradecemos também pela vida, ó Deus, do Brian, da Adriana, que estão nesse chamado de missões também, ao pastor Mauro, que está trabalhando ali em Balsa Nova como pastor, ao pastor Rosalvo, que também tem auxiliado, ó Deus, o ministério. Pai, agradecemos pela vida de cada vida que está aqui nessa manhã. Agradecemos, ó Pai, grandemente pela vida do pastor Gueri e da irmã Janete, por eles terem começado esse trabalho aqui, o Senhor estando à frente, ó Pai, tem nos sustentado cada dia mais. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, Deus abençoe a todos. Foi difícil de começar essa igreja, mas sabem outra coisa que era difícil? Quando chega o dia para sair aqui. Foi difícil sair aqui e dizer tchau e dar para o pastor brasileiro tomar conta. A história continua, pastor Gueri. A história continua. Pode sentar, irmãos. Nós vamos convidar a equipe de louvor que vem à frente. Nós vamos agora... nós estamos com o nosso tempo avançado. Eu preparei uma mensagem de 40 minutos, então não vamos ter mensagem dessa manhã. Mas pelo menos eu vou ler para vocês o texto, o pessoal do louvor. Nós vamos somente compartilhar aqui o que Deus colocou no nosso coração. Geralmente nós ficamos até meio-dia aqui, pastor Gueri. Então nós temos 5 minutos. Amém? Vocês podem se preparar que nós vamos daqui a pouco cantar esse cântico, que é o cântico Te Agradeço. Amém? Te agradeço. O tema dessa mensagem de 5 minutos é até que Ele venha, ou seja, até que Cristo volte. Vamos compartilhar as bênçãos do Senhor. Tem uma projeção que eu coloquei, não sei se eles conseguem soltar ali, mas temos que compartilhar essas bênçãos. E Deus seja louvado porque tivemos esse culto de testemunho. E você faz parte dessa história, desse momento. Eu oro para que Deus abençoe, que fiquemos aqui juntos até Cristo nos chamar ou até Ele voltar. Então, Deus seja louvado por isso. E o texto que eu coloquei para nós meditarmos rapidamente é o Salmo 126. Se os irmãos conseguirem colocar a projeção do tema da mensagem, depois o Salmo 126. Esse aqui, até que Ele venha, vamos compartilhar as bênçãos do Senhor. Amém? E o Salmo 126 é um salmo muito que diz respeito a esse momento também. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Então ele fala aqui no começo, ficamos como quem sonha. E eu digo para vocês que essa semana teve um irmão falando que ficou tão bonito esse estacionamento pintado e ali o vidro colocado na frente. Eu falei, me belisca para ver se eu não estou sonhando. Ficamos como quem sonha. E Deus seja louvado porque vocês fazem parte dessa história. Cada pessoa, com a sua fidelidade no culto, com a sua fidelidade de dízimo, de oferta, tem feito com que tudo isso aconteça. E Deus tem movido os corações aqui, nesse culto, nessa trajetória. Então, esse Salmo 126, na verdade, ele faz parte de uma coletânea de salmos que vai do Salmo 120 até o 134. São 15 salmos. E alguns teólogos falam que quando o sacerdote subia de Babilônia para Jerusalém, quando ele subia no templo, ele subia 15 degraus. Se você ver na sua Bíblia, deve ter lá cântico de degraus, é isso que está em algumas Bíblias, ou cântico de romagem. Ou seja, era um degrau que ele subia, e cada degrau que ele subia, ele cantava um salmo. E as famílias que estavam saindo da Babilônia para Jerusalém também cantavam como se fosse uma romaria, cantando e louvando a Deus por esse salmo. Nós podemos imaginar, se os irmãos puderem colocar na projeção, no Salmo 120, rapidamente não vamos estender muito essa questão da mensagem, mas no Salmo 120, nós podemos ver ali o povo caminhando
e louvando a Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Então, uma família que clama a Deus unida, Deus não vai deixar de ouvir. Então eles caminhavam e cantavam: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Depois no Salmo 121, eles estavam caminhando diante das perseguições. O que eles falaram? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí alguém responde de lá: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, além de você clamar a Deus, você sabe que o seu socorro vem do Senhor. E à medida que eles iam caminhando, eles iam cantando, louvando a Deus e exaltando o poder de Deus. No Salmo 122, aquelas famílias que estavam indo para Jerusalém, o que eles falavam? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Veja como está interligado. Clamando ao Senhor, Deus estava ouvindo. Buscando o Senhor, Ele estava ali cuidando de todo o socorro que eles precisavam. Mas também, quando eles falavam: vamos à casa do Senhor, houve alegria. Você se alegrou quando veio aqui nesse dia? Deus seja louvado. E no Salmo 123, olha só, ele diz aqui: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos seus servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Ou seja, Deus sempre tem algo para nos dar. Vamos estar fitos aqui nas mãos do Senhor, porque Ele nos protege. E quem vem a Deus, quem clama ao Senhor, quem busca o Senhor, quem exalta o Senhor, com certeza tem uma recompensa. E esse momento é a recompensa que Deus está nos dando, porque nós estamos aqui alegres e felizes. E no Salmo 124, olha só o que o salmista fala, o que eles falam nesse cântico de romagem. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Olha só. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, essa igreja não estaria de pé. Talvez ela estaria na mão de lobos ou não teria mais existido. Mas o Senhor está do nosso lado. A boa mão do Senhor está sobre nós. Amém? Está nos guardando, protegendo e fazer com que essa igreja continue com essa história batista bíblica que começou em 1974 por esse servo do Senhor. E continuando no Salmo, quando chega no Salmo 125, os que confiam no Senhor, diz o texto, são como os montes de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então Deus está ao nosso redor. E aquele que confia no Senhor não se abala, porque permanece para sempre. Vamos passar por lutas e tempestades, mas vamos permanecer firmes no Senhor. E quando chega no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e Deus tem restaurado a nossa sorte, porque nós confiamos no Senhor. Por isso que nós podemos cantar agora, Deus, Ele é maravilhoso. Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E o texto termina falando aqui, então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então outras nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E o povo responde, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pessoas que eu conheço, pastores de outros lugares, têm falado como Deus tem agido nessa igreja, nessa obra aqui, porque Ele está no controle. As pessoas têm reconhecido que Deus tem feito algo nessa obra, embora sejamos pequenos, mas Deus tem feito muito em nossas vidas. Apesar de nós, Deus tem nos usado. Tem nos usado. Amém? Vamos colocar em pé, igreja, e vamos louvar a Deus com esse cântico. Te agradeço, e vamos agradecer a Deus por esse momento de festa, pela visita aqui, pela vinda do pastor Gary Manjanete, pastor Mauro, pastor Rosalva, que nos abençoou também grandemente, e por todos que aqui estão nessa manhã. Vamos orar, e assim, com essa oração, vamos ter o louvor, nós vamos estar com o culto aqui encerrado. Pai querido, te agradecemos por esse momento de testemunho que tivemos. Pai, o culto foi conduzido pelo Senhor, com pessoas, com famílias gravando vídeo, Deus, com testemunho da obra que tivemos construído aqui, graças ao Senhor, com o testemunho do pastor Gary Manjanete, do filho Brian, Deus, de todos que aqui estão nessa manhã.
Nós te agradecemos por esse momento de festa. Abençoe cada vida nesse dia, ó Deus. Que essa história continue até Cristo voltar ou até Cristo nos chamar, ó Deus. Nós podemos fazer a sua obra com firmeza, com sinceridade, com dedicação. Nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Em pé, nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Se você veio preparado para dedicar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir à frente logo enquanto nós estamos cantando. E só um detalhe, à noite teremos um culto, começará às 19 horas com o batismo de 5 vidas que decidiram a Cristo como Salvador. Então teremos o batismo e vai ser para a honra e glória de Deus. Pode puxar.